Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo a gente vai ver um conteúdo aqui do Linha de Passe da ESPN falando a respeito do trabalho do Dorival Júnior no Flamengo, que é um trabalho que para meu gosto tá sensacional, a forma da equipe jogar me agrada e o elenco, a forma como o Dorival trabalha o elenco do Flamengo também tá me agradando muito. Então vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer muito, espalhar a palavra, falar muito de Flamengo aqui, atingir aí os 1000 inscritos que a gente precisa para pedir o YouTube para monetizar o canal e comentar a respeito do que você vai ver aqui no vídeo. Ou se você não quiser comentar nada, não quer falar nada a respeito do vídeo, só me diz aí de que cidade, que estado você é pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. Então, vamos lá, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lau. Trabalho do Dorival Júnior, espetacular, ele consegue mais uma vitória à frente do Flamengo. Lembrando que o Dorival há pouco tempo estava fora do mercado, foi para o Ceará, fez um belo trabalho em pouco tempo e viu aparecer a chance que está se materializando, voltando aí ao tema anterior da tríplice coroa. Ele chega num clube com um elenco com possibilidade de disputar as principais competições. Eugênio, Birner, Pedro Ivo. Possibilidade de ser campeão pra caralho que ele tem agora. Os reforços do Flamengo são reforços que não vêm apenas para suprir a ausência e a saída de outros jogadores, não. Eles vêm para aumentar o nível do elenco do Flamengo. Sai um jogador de um nível bom, entra outro de um nível melhor. É o que o Flamengo está fazendo esse ano. Já tinha um elenco bom. Esse processo começa em 2019, né, com a chegada do Gabigol e de outros, Arrascaeta, Bruno Henrique, tantos outros que chegaram. Mas ali você tinha um time. No ano seguinte chegou o Pedro, depois chegou o Michael, outros jogadores foram sendo somados, houve uma oscilação. Mas agora, nessa virada agora, do meio do ano para cá, o Flamengo está buscando jogadores que elevam o nível. A questão é que esses jogadores chegam no momento em que o time está jogando bem. Mas como dizer que o Vidal não pode ser titular do Flamengo? Em algum momento chegou o Pedro, depois chegou o Michael, outros jogadores foram sendo somados, houve uma oscilação. Mas agora, nessa virada agora, do meio do ano para cá, o Flamengo está buscando jogadores que elevam o nível. A questão é que esses jogadores chegam no momento em que o time está jogando bem. Mas como dizer que o Vidal não pode ser titular do Flamengo? Em algum momento ele vai ser. Vai ter que jogar. Você vai deixar o Cebolinha motivado eternamente jogando no time reserva? Um jogador que foi titular de seleção brasileira, campeão de Copa América, sendo destaque nisso? Ele sabia como era o elenco do Flamengo desde antes de vir e quis vir mesmo assim. Se for o caso, vai ficar realmente como opção. O Pedro ficou um tempão como opção, entrava, fazia bastante gol e etc. Mas agora que ele tá tendo uma sequência de jogar como o jogador dos principais direto, que antes ele não tinha. Só quando o Gabriel era convocado eu tava lesionado. Então, esse é o desafio do Flamengo daqui para frente. Como lidar com essa situação. Hoje, a vantagem tem 3 competições. Exato. Então, com 3 competições, todo mundo vai jogar. Mas nem todo mundo vai jogar nas principais competições, nos maiores jogos, como, por exemplo, nos jogos da Libertadores. E a gente vê, tem um time muito claro, muito definido qual é o time titular do Flamengo. Mas será que não dá para colocar o Vidal nesse time? Vou te falar, João. Sim. Na terça-feira, eu estive lá na Neoquímica Arena. Sim. A pedido aqui da ESPN Internacional, dos canais internacionais da ESPN. E, basicamente, o que eu fiz lá? Cobrir o Vidal, falar sobre o Vidal para a ESPN do Chile. Sim. Várias vezes ao longo da programação. Porque o Vidal é como se fosse o Pelé para eles. Então, eles queriam uma atenção especial sobre o Vidal. Eles pouco estavam interessados, por exemplo, no time do Corinthians. Eles queriam saber do Vidal. E o Vidal, vai jogar, não vai jogar? A ESPN chilena transmitiu esse jogo, inclusive, hoje. Lá. Exatamente. Ela tá muito interessada em saber do Vidal. Sim. O Vidal hoje foi titular. E a pergunta deles, mas quando é que ele vai ser titular? E ele tem bola para ser titular. E tem um lugar dele que é o lugar hoje do João Gomes. É o jogador que ele tem entrado para substituir ao longo das partidas. João Gomes é um bom jogador, joga, realmente tem um potencial bom, mas a história e a qualidade que o Vidal tem superam o rendimento do João Gomes. Então, eu estava conversando com o João, agora há pouco aqui, porque um dos méritos do Dorival foi entender como lidar com os jogadores. O Paulo Souza, não vou nem entrar no mérito das ideias, mas parecia querer impor as coisas e ele não entendeu como funciona a cultura do futebol brasileiro. Do mesmo jeito, quando o jogador brasileiro vai à Europa e ele se submete a, digamos assim, um nível de hierarquia
que aqui muitas vezes ele não se submete, o treinador quando vem para cá e quando... Esse gol que o João Gomes perdeu aí pode ter sido... Sim, quando dirige um time desse nível, com esse potencial, o treinador precisa entender como se fazer ouvir, para que tenha a tal aderência ao trabalho. Eu não vou comparar o futebol do Vidal com o futebol do João Gomes, porque o João Gomes é um jogador que tem muito a provar e o Vidal é um jogador de outro nível, de outro patamar, para usar uma linguagem mais flamenguista, mais rubro-negra. Mas eu me coloco no lugar do técnico agora e eu acho que nesse momento não é o ideal para a troca. Até porque... Mas em algum momento vai chegar. Vai, mas assim... Uma lesão, uma suspensão... A questão é o que é esse momento... E como o Vidal vai reagir nesse momento em campo? Por quê? Quando o treinador muda, ele precisa que, de alguma forma... Não que os outros jogadores aceitem, mas que os outros jogadores entendam a troca. Entendam que essa troca seja feita de uma maneira que os outros jogadores, não o João Gomes, se sintam respeitados pela forma como o treinador conduz as coisas. Eu acho que tirar o João Gomes agora, repito, acho que em algum momento o Vidal vai ser titular, ou quem sabe até o João Gomes vir para dentro e o Thiago Maia sair, não sei exatamente o que ele vai fazer ali, eu acho que não seria o ideal. E acho que essa troca seria mais fácil ainda se o Cebolinha jogasse bem, porque aí você poderia mexer na estrutura de jogo e torná-la ainda mais favorável ao chileno, Pedro. Eu tenho dúvidas se o Vidal... A lógica nos aponta muito isso que o Eugênio fala, né? Pela categoria, pela qualidade, pelo que já começa a entregar, que em algum momento parece que o Vidal vai... Até pela liderança, ali. Só para pontuar, o Pedro, porque em função dessa missão de acompanhar o Vidal na terça-feira lá, a gente fica muito focado nele. Ele jogou 17 minutos e os companheiros procuram o Vidal. Então, ele se apresenta, pô. E às vezes em alguns momentos ele nem está tão bem posicionado, mas o passe vai para ele. Sabe? É aquela bola de segurança, dá no Vidal. Então a gente percebe que o time já confia nele. Tanto que ele entra, no primeiro jogo que ele já entra dando ordem. Isso aí. Já entra orientando você aqui, você ali, eu aqui. A imagem do primeiro gol dele contra o Atlético Goianiense, que o grupo inteiro vai abraçá-lo e comemorar com ele, também em algum momento, eu acho que o próprio grupo entende que ele é o cara para ser titular. E aí talvez seja um momento de uma suspensão, de uma lesão, ele entra e depois é difícil tirar. E o João Gomes é o maior candidato a sair? Eu não sei exatamente eu acho que é. Eu não consigo... Eu não estou convencido ainda que vai existir o momento que o Vidal vai surgir naquele time titular, tal formação ideal que todo mundo se acostumou a ver do mata-mata. Terça-feira não será. Me parece que o Vidal vai ser um jogador... Se é que dá para... Vai ser um cara híbrido. Ele vai ser o cara que vai ter mais minutagem dos que vêm do banco nessa formação principal do mata-mata. Ele vai ser a principal referência desse time alternativo utilizado em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E ele não vai ter exatamente esse peso. Vai ter que sair alguém nesse momento. Eu não consigo ver ainda... Você acha que ele vai terminar o ano como uma alternativa? Não uma alternativa. Você consegue entender o peso, a importância dele também de participar de todos os jogos? Do mata-mata ele participa, muitas vezes com mais de 17 minutos até. Do jogo alternativo do Campeonato Brasileiro, ele participa. Talvez ele termine o jogo. Como foi, por exemplo, na Inter de Milão. Se a gente pega para ver a tabela lá de jogos e minutos, ele era um cara que tinha muitos jogos, uma média de 45, 48, 50 minutos, nem sempre titular. Na última reserva, temporada, sempre entrava. ele fez 8 jogos começando. Exatamente. 8 jogos. E sempre com uma média superior, sempre com uma minutagem superior a 45 minutos. Me parece que vai ser um jogador de muitos jogos, não necessariamente um cara de formação inicial desse losão que a gente se acostuma a falar do mata-mata. Ele vai estar na formação alternativa como grande liderança, como a gente percebe. Ele vai estar participando com muitos minutos nos jogos decisivos, talvez não necessariamente como titular. Ele vai ser, para mim, um cara de muitos, quase todos os jogos, mas não necessariamente essa coisa do, pintou, agora o Vidal trocou. Ele saiu do time alternativo e veio para o time principal do mata-mata. Não consigo ver isso, porque vai passar também muito por esse, que a gente falou aqui no início do programa, essa sequência de vitórias com o time alternativo, vai passar muito pela presença do Vidal com esse time alternativo. Tem Vitor Hugo muito bem, tem Lázaro muito bem, tem Cebolinha se adaptando, tem o Marinho, para mim, ainda não estou bem, tem um Vidal por ali, um pilar por ali. Não é o Diego esse pilar, é o Vidal. E, ao mesmo tempo, vai precisar do Vidal também no mata-mata. Então, acho que ele vai flutuar muito, vai estar em todos os jogos, talvez com uma minutagem média ali de 45, 50 minutos ou um pouco menos, mas não acho que vai ser essa coisa de Vidal migrou. Vidal agora saiu desse time do brasileiro alternativo e foi para o titular. Acho que ele vai participar com muita frequência em todos os jogos.
Eu não concordo com isso. Eu acho que é questão de tempo para o Vidal se tornar um jogador que joga nos jogos mais principais aí, junto com a galera do Losango, que eles falaram, que eu gosto muito. É questão de tempo, na minha opinião. Eu já teria até feito isso, mas... E até porque o João Gomes é um garoto mais novo, ele pode dar uma segurada e entrar no segundo tempo, etc. Revezar, mais ou menos, sei lá. E eu acho que essa chave vai virar quando o Flamengo for jogar no Brasileiro um jogo cujo esse time principal precise jogar. E aí, provavelmente, o Dorival vai lançar a mão aí do Vidal junto com essa galera de início e depois ele não vai sair mais dessa formação. Até fazendo esse link com o João Gomes, se a gente for pegar a planilha do Flamengo, né? A planilha, a parte de débitos, tá grande. Tá grande. E precisa equilibrar com créditos, né? E eu acho que João Gomes entra nessa história. Ele ir para o banco de reservas, é claro que o Dorival tem que gerir bem o elenco. Eu acho que olhando do ponto de vista também de mercado, João Gomes no banco de reservas é você tirar um ativo potencial venda absurda para o exterior. O Flamengo não está pensando em vender jogador pro exterior, meu amigo. Elton, né, o nome dele? Não tá pensando. A gente, quando joga, tá pensando em ganhar títulos e partidas. Reserva, né? E aí eu acho que o Flamengo, obviamente, vai pensar na coluna de créditos também, de vendas. Acho que o técnico olha para isso também? Não é o cara do financeiro que escala o time. Quem escala é o Dorival. E o Dorival não tá nem aí para isso. Não, é isso. Essa questão de gestão do elenco é com o Dorival. Eu acho que ele não olha dessa forma. Ele vai colocar quem tiver melhor. Se o João Gomes cair de rendimento, ele não vai ficar em campo simplesmente porque tem uma potencial venda, como o Mateuzinho como o Vitor Hugo, que apareceu muito bem, o Dorival elogiou, inclusive, a gente acabou de ver. É lógico que o Dorival vai colocar quem tiver melhor. Mas hoje o João Gomes não merece para o banco de reservas. Exato. Hoje a questão não é o nome também, é nome mais o que ele entrega em campo. O João Gomes não tem o nome do Vidal, mas ele entrega muito mais hoje no sistema. E eu acho até diferente nesse sentido de encaixar o Gabigol. Falou uma espécie de bobagem aí. Ele entrega muito mais no negócio do sistema. O Vidal acabou de chegar, ele jogou 3, 4 jogos no Flamengo, foi muito, pô. Como é que você vai saber quem entrega mais do que? Não tem como. Não tem como. Ou com o Pedro, é mais difícil. No meio-campo, talvez seja mais fácil. Né, você colocar o Thiago Maia junto com o João Gomes e o Vidal, é claro que um vai ter que sair nessa história. O Vidal fazer um segundo homem e o João Gomes jogar um pouco mais atrás, é mais fácil você lidar nesse meio-campo com uma formação que você consiga encaixar esses jogadores do que, por exemplo, essa história do Gabigol com o Pedro, que foi uma novela até o Dorival conseguir, dá para fazer e dá para fazer bem. Eu acho que, nesse sentido, o Vidal pode sim, e eu acho que vai certamente ser titular desse time do Flamengo, mas não necessariamente o João Gomes precisa sair da equipe por todos esses motivos. Motivo técnico, que ele está entregando bem. Eu acho que a vitrine que hoje que o Flamengo expõe muito bem os seus jogadores, e já vendeu recentemente grandes jogadores como o Vinícius Júnior, enfim, o Renier, que acabou saindo recentemente. Não acho que o Flamengo descarte também o João Gomes como o próximo da fila. Não estamos pensando nisso. Nessa coluna de créditos aqui da planilha. Não estamos pensando nisso. E recentemente foi feito o anúncio do balanço, né, de como está a situação financeira do clube. E lá consta de que há, apesar da boa condição financeira, a necessidade da venda de um jogador. Então, essa possibilidade, fila, exatamente, essa possibilidade levantada pelo Elton, ela está em pauta, sem dúvida. Bom, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Eu comecei o vídeo falando que esse vídeo falaria do Dorival, mas eles falaram um pouco, falaram mais sobre o Vidal. Então, fala aí sobre o que você está achando do Dorival no Flamengo, o trabalho dele aí nesses pouco menos de 2 meses. Mas fale aí se você acha aí que o Vidal vai migrar para o elenco principal, que está jogando as principais competições de mata-mata. Quando você acha que o Vidal vai assumir essa condição, ou se você acha que não vai, me deixa aí. Quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Ou então, no mínimo, me diga aí de que cidade, que estado você é, pra eu saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. É muito importante a gente mostrar a força da nossa nação. Vamos trocar de janela aqui? Lembrando de te pedir pra se inscrever no canal, muito importante que você se inscreva, né? Ajudar o canal a continuar crescendo aí, espalhando a palavra. Eu conto com cada um de vocês. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.